Muito bom dia, meus amigos. Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir o entendimento, a mente de cada um, os olhos espirituais, para compreender e entender a palavra de Deus e ter a mente, o subconsciente, os ouvidos abertos para então saber qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Veja bem o que tem acontecido nesses tempos. Muitos estão apostando-se da fé, estão abandonando o caminho da fé, o caminho da salvação, por dar ouvidos ao mundo, por dar ouvido às pessoas do mundo que estão vivendo conforme o sistema do mundo. O sistema do mundo é corrupto, ele é guiado pelos demônios e as suas entidades. E aqueles que vivem sujeito a esses espíritos estão sendo enganados. E muitos destes estão dentro das igrejas, dando ouvido ao inferno, dando ouvido à palavra de Satanás, à voz dos demônios. E muitos têm caído, e muitos têm saído, apostado-se da fé por causa disso. Porque estão deixando de dar ouvido a Deus e dando ouvido à doutrina de demônios. E isso tem acontecido muito, meu amigo e minha amiga. Por isso que muitos estão esfriando na fé, deixando de ler a palavra de Deus, deixando de meditar, deixando de jejuar, deixando de ter uma comunhão com Deus. Veja bem o que diz a palavra. Mas o Espírito Santo, expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então veja bem, se a mente do ser humano não for aberta, e os olhos não for abertos para enxergar, e os ouvidos abertos para escutar a voz de Deus, se o ser humano não querer que isso aconteça na vida dele, para então ouvir a voz de Deus, é impossível, de fato, ter uma comunhão com Deus. Porque Deus ele fala através de sinais, ele fala diretamente, mas temos que estar ligado espiritualmente, para que a gente não venha cair na cilada do diabo. E quantos? Pastores, bispos, membros, obreiros, todos têm caído nessa cilada, têm esfriado na fé. Quantos? Deixado de meditar, deixado de ler a Bíblia, deixado de orar, jejuar. Quantos não têm vivido conforme o sistema deste mundo, um sistema diabólico, um sistema que quer prender a pessoa neste mundo. E o pior, estão apostando da fé. Aqueles que eram fervorosos, hoje já estão contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o Senhor Jesus. E através dessas pessoas que vão contra, ela consegue carregar uma grande maioria. Meu amigo, para resolver este problema, você tem que receber o Espírito de Deus. Para você estar buscando estar em comunhão todos os dias. Porque o Espírito de Deus ele incomoda a pessoa a orar. Ele incomoda a pessoa a jejuar. Ele incomoda a pessoa a andar na presença de Deus. Ele incomoda todos os dias. A pessoa sente uma necessidade diária de falar com Deus. A pessoa é guiada a toda a verdade. É guiada pelo Espírito da verdade que o mundo não conhece. Por isso a importância crucial para que a alma venha a ser salva. A pessoa tem que ter o auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo nessa terra, é impossível ser salvo. É impossível, meu amigo. Tem que ter. No Velho Testamento não tinha-se o Espírito Santo como tem no Novo Testamento. Porque Jesus ele veio para isso. Para dar a vida a todos. Através do Espírito Santo. Eu vou ao Pai e enviarei sobre vós o meu Espírito, o Consolador, que vos guiará a toda a verdade. E ele entra dentro da pessoa. Mas para isso tem que haver uma sinceridade. Porque quantos não têm se desviado do caminho de Deus? Não têm se permanecido na fé? Vão à igreja como religiosos. Vão na igreja como doutrina. Mas de fato não segue a Cristo como Cristo quer ser seguido.
Meu amigo e minha amiga, veja bem, servir a Deus não é fácil, mas não é impossível. O ser humano tem que querer que a vontade do Pai, a vontade do Senhor Jesus seja feita na vida da pessoa. E para isso tem que ter uma sujeição, tem que ter a quebra do orgulho. A pessoa tem que querer que saia a mentira, tem que deixar o mundo errado. Para que Deus venha construir na vida dele um novo mundo. Um mundo espiritual. Um mundo governado por Deus aqui na terra, na vida da pessoa. Este é o maior plano de Deus na vida do ser humano. Que a pessoa recebe o Espírito de Deus e dê testemunho da grandeza de Deus. E quantos não têm caído neste mundo, se desviado? A pessoa vai bem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos na igreja. Daqui a pouco a pessoa sai. Começa a falar mal, começa a tirar outros membros. Veja o poder que tem o mal de afastar as pessoas da presença de Deus. Mas para que você venha estar firme na rocha, firme com o Senhor Jesus, é crucial receber o Espírito de Deus. E você que quer receber, tem o desejo de receber, tem o desejo de servir o Senhor Jesus, de fazer a vontade do Pai. Meu amigo e minha amiga, se entrega hoje, aonde você estiver. Não deixe que esses espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ele te pegue através de pessoas que hoje não se faz parte mais do reino de Deus, mas estão contra a vontade de Deus. E o mal, ele tem poder, ele só perde para Deus. E as pessoas que não estão ligadas a Deus, elas são sim de fato pegas, laçadas por este mal, por essas pessoas, e caem, porque entra a dúvida. Mas quando você está firme com Cristo, quando você recebe o Espírito Santo, você tem a certeza, você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe quem são as pessoas que vão te levar para o bom caminho e quais são os enganadores, porque o Espírito de Deus é um só e fala uma só língua. Então o Espírito de Deus, ele é mansidão, ele é certeza, ele não é dúvida. Ele te dá uma força para poder enfrentar esse mundo espiritual do mal, esse mundo espiritual maligno. Porque o que rege este mundo, meu amigo, é o mundo espiritual. Se o espiritual da pessoa não vai bem, o físico não vai bem. Se o físico não vai bem, o espiritual não vai bem. É vice-versa. Não tem como. O mundo espiritual reflete o mundo físico reflete o mundo espiritual. É um casamento. Se a pessoa está bem com Deus, a vida dela vai bem aqui na terra. Mas se não está, não vai bem. Então é isso que tem que ter uma transformação de dentro para fora, de mentalidade. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então a consciência, o intelecto da pessoa não pode ser cauterizado. Não pode deixar entrar na mente a semente maligna, a contaminação deste mundo, e somente junto de Deus, todos os dias em oração, em comunhão, em parceria com Deus, que de fato a pessoa venha vencer este mal. Porque o espírito enganador tem enganado a muitos, e muitos estão dentro da igreja. Você se encontra desviado, você que se encontra longe dos caminhos de Deus, quer obreiro, pastor, bispo, volte-se para Deus. Você que é membro, que não vai mais por conta de alguém te feriu, alguém falou mal de você. Não enxerga essas pessoas, mas enxerga Cristo de braços abertos. Volte ao primeiro amor. Volte aos braços do Senhor Jesus. Ele te ama e tudo o que Ele quer é derramar, é que você seja cheio do Espírito dEle, da força dEle. Para que maior traição do que o Senhor Jesus recebeu? Abandonado por amigos, por aquelas pessoas que 3 anos andou com Ele, comeram com Ele, conviveram com Ele, viraram as costas para Ele, o negaram. Para que traição? Para que maior abandono? E quantos não falaram dele?
ele fazendo as obras do Pai, curando, libertando, ensinando. E quantos não falaram mal? Veja bem, meu amigo, o maior sofrimento o Senhor Jesus passou por você. Se volte hoje, se entrega a este Deus que deu a vida, a alma dele pela tua alma, para que você viesse de fato viver a vontade dele, receber o Espírito de Deus e ter a coragem e ter a força de Deus dentro de você. É isso que Deus quer na sua vida, que você venha propagar os céus, propagar o poder de Deus nessa terra e ser testemunha viva da grandeza de Deus aqui na terra. Não importa onde você está, não importa o que você fez, o que você tem feito, não importa se você com sinceridade reconhecer, eu preciso voltar, eu preciso estar nos braços do Pai, eu preciso receber o Espírito de Deus, porque ir na igreja é um bom começo, mas se não receber o Espírito de Deus, é como uma pessoa que constrói na areia, vai vir a tempestade e vai cair, e a queda é feia. Mas aqueles que constroem na rocha são aqueles que recebem o Espírito de Deus e estão confiantemente, cada dia fortes, firmes, e vem a tempestade, vem tudo, vem o inferno em peso, e a pessoa está firme com Deus, porque se Deus venceu o inferno, e a pessoa que está com o Espírito de Deus, ela vence o inferno também, porque é o mesmo Espírito que venceu o mundo, está com a pessoa, que é o Espírito de Deus. Então, se entrega para Deus aonde você estiver e vença de fato essa dificuldade, vença de fato essa droga, vença de fato essa prisão, essa mentira, esse engano, essa depressão. Queira de fato vencer este inferno que você tem vivido. Queira de fato vencer todo o mal, toda essa doença que você tem vivido, essa vida desgraçada que você tem vivido, sem paz, sem tranquilidade, sem sossego, sem sono, você que vive na insônia. Queira de fato pôr um fim nisso. Jesus coloca um fim nisso, mas você tem que querer, tem que partir de você, meu amigo. Se não partir de você, é a primeira decisão de escolher Deus, escolher o Senhor Jesus para entrar na sua vida e de fato te dar uma vida nova. Então não acontece nada. Deus é para quem quer, é para quem tem fé, para quem exerce uma fé. Todos dizem que tem fé, mas cadê? Está exercendo? Se você exercer uma fé genuína, verdadeira em Deus, no Senhor Jesus, então acontece. Porque o salário para Deus agir na nossa vida, de fato, é a fé. O ser humano trabalha para receber em dinheiro, não. O espiritual, Deus, somente pela fé Deus faz pela vida de alguém. Não tem outra maneira. Deus não é bonzinho, Ele é justo. E nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela oração, pela entrega, pela sinceridade. Quando você deposita isso em Deus, então de fato os céus descem sobre a sua vida e te abençoa. O Espírito Santo esteja convosco. Seja sincero e Ele descerá na sua vida para sempre. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo.